A minha preocupação em relação a esses acordos bilaterais com o mercado europeu se reportam ao que isso pode acarretar para o projeto do Mercosul. O Mercosul fez com que o comércio brasileiro crescesse 968% nesses últimos anos, que é mais do que o dobro do que cresceu o comércio do Brasil com o mundo. A Europa, com a crise econômica, ela está naquele dilema que, em determinado momento, o Fernando Henrique traduziu aqui no Brasil como exportar e exportar. Sem exportação não há salvação. Ela está sem mercado interno. Ela está cortando salário, cortando verba da educação, da previdência, da saúde, e está diante de uma situação que é exportar e exportar. A única saída deles é abrir mercados. Então, me preocupa que esse acordo vem tomando a cara de uma nova ALCA com a Europa agora. E depois de uma ALCA com a Europa pode ressurgir a tese da velha ALCA com os Estados Unidos, que o Lula sepultou algum tempo atrás. Então, me preocupa muito essa negociação. E é uma negociação que o Congresso Nacional não tem ideia de como é que está sendo feita. Se consulta os interesses empresariais, as grandes empresas, mas o Congresso brasileiro não tem a menor ideia do que se discute. Isso está absolutamente fechado para nós. A fim e a cabo, é o Congresso que vai ter que aprovar esse processo todo. Sem dúvida. Né? Então, se fala muito na urgência, vamos resolver isso, mas eu acredito que não se resolve isso em 2 ou 3 anos, levando em consideração a lentidão desses processos. Em geral, depois, 3 anos, o período normal de negociação. A Casa Civil pode dar uma engavetada nisso, não quando a Gleice estava lá, que ela era muito rápida, mas acaba isso tudo sendo mais um discurso do que uma negociação efetiva. Tem que vir para o Congresso. A respeito disso, inclusive, eu e o Samuel Pinheiro Guimarães, no meu primeiro mandato, fizemos um projeto de fast track, que teria um prazo de aprovação por decurso, desde que o Congresso Nacional estivesse participando das negociações, estivesse presente em todas as negociações. Acabou sendo engavetado aqui por uma manobra do meu companheiro Suplicy, que pediu uma audiência pública e ele nunca sugeriu com quem e a comissão nunca marcou. Comissão aqui de Relações Exteriores. Suplicy tinha um projeto semelhante que estava tramitando, já estava na Câmara, ele engavetou o meu com muita habilidade. Não sei se nós ganhamos com isso, mas o projeto do Fast Track, que eu fiz em parceria com o Samuel Pinheiro Guimarães, acabou não tramitando mais. Ele está enterrado à espera de uma audiência pública que nunca teve a sua participação indicada e nunca foi marcada. Então, me preocupa muito essa ALCA com a Europa, principalmente porque a Europa não tem mercado interno, ela não tem poder de compra e nós não vamos competir com produtos chineses nem japoneses e muito menos com os produtos com a tecnologia da própria Europa. O que eu vejo nisso é um desejo desesperado de abertura do mercado do Mercosul, do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Agora, para não ficar só nessa apreensão que tem em relação a isso, então eu elogio nessa negociação toda, que é essa tentativa de criarmos uma política semelhante à do Ilmar Sachs, que recuperou a Alemanha, foi primeiro um auxiliar importante do Hindenburgo e depois do Hitler, quando criou uma moeda não moeda, que era um título garantido pelo Banco Central alemão e que viabilizou o crescimento econômico da Alemanha no momento que a sua própria moeda estava muito desvalorizada e não tinha valor no mundo inteiro, que é esse acordo para o qual também me faltam informações de viabilizar um esquema de financiamento bancário que evitaria definitivamente, por exemplo, um ataque que provocasse o desabastecimento da Argentina, porque cria um fluxo extremamente fluido da Argentina com o Brasil. Então, eu acho que a coisa mais positiva dessas negociações todas é esse MOF. MOP, né? MOP ou MOF? CCR, o instrumento. Hã? O instrumento.
Era a moeda que o Sachs criou, que era a moeda de 4 empresas alemãs que tinham uma garantia era um título, né? Sim, uma moeda não moeda que não... quase moeda. E não implicou numa inflação porque não havia emissão de papel. E viabilizou as autobans e, posteriormente, o horror da indústria armamentista alemã que levou à grande crise na mão do maluco do Hitler. Mas, de qualquer forma, uma operação muito interessante e o que o Sachs fez na Alemanha naquela época deve ser olhado com muita atenção hoje. Então, eu acho que esse é o lado mais positivo. Mas eu vejo com apreensão esta abertura bilateral, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso acaba sendo uma conversa excessivamente cantada, em prosa e verso, mas não vai se realizar a curto prazo, não. Vamos fazer esse acordo. O que me parece é que o Brasil está acenando, não pode deixar de conversar, mas que concretamente, apesar da anuência da Argentina e de tudo mais, a impressão que eu tenho é que, se a Argentina está de acordo, senadora Amélia, nós vamos fazer uma proposta muito boa para nós e inaceitável por eles. Porque, se for muito boa para eles, é rigorosamente inaceitável para nós. Eles europeus ou eles argentinos? Não. É inaceitável para os europeus. Os europeus querem o mercado, não é? E nós não podemos aceitar uma abertura absoluta. E eu não vejo muito o que eles possam oferecer também para as nossas commodities, porque eles já têm uma tributação extremamente reduzida para a entrada de commodities. Não vejo o que eles possam reduzir no que já reduziram pela sua própria necessidade, falta de produção interna. Então, o ministro me perdoa a vulgaridade da expressão, mas eu acho que essa conversação toda é um pouco de conversa mole. Senador Eduardo